Durante séculos, um segredo permaneceu enterrado sob a terra silenciosa da Galileia. Um segredo ligado diretamente às palavras mais íntimas que Jesus teria dirigido a Pedro. Enquanto impérios surgiam e desapareciam e guerras redesenhavam mapas, esse segredo ficou oculto, protegido por camadas de lama, enchentes e tempo. Nada sugeria que, sob aquele terreno aparentemente comum, repousava uma revelação capaz de modificar a compreensão histórica e espiritual de milhões. Mas isso mudou em 2016, quando arqueólogos descobriram ruínas bizantinas perfeitamente preservadas sobre estruturas romanas, revelando um antigo complexo religioso. No centro dele, um mosaico intacto emergiu das sombras. Sua inscrição mencionava Pedro não como discípulo comum, mas como líder supremo e portador das chaves celestiais, referência direta às palavras de Jesus. Era como se a própria terra tivesse guardado um testemunho proibido, esperando pelo momento certo para retornar. Agora, o mistério finalmente se abre, e o que ele revela desafia interpretações, tradições e certezas preservadas há séculos. Neste vídeo, você verá como uma inscrição esquecida por 1500 anos emergiu das ruínas e reacendeu um debate que atravessa história, fé e arqueologia. Um achado que não apenas confirma tradições antigas, mas traz à luz detalhes que estavam soterrados desde a queda de impérios e o abandono de cidades inteiras. Antes de continuarmos, não esqueça de deixar o seu like. Isso fortalece muito o canal. E claro, se inscreva no canal e nos ajude a alcançar nosso sonho de 1000 inscritos. Também comente aqui embaixo. De qual cidade e estado você está assistindo este vídeo? Queremos conhecer você. Durante séculos, a região ao norte do Mar da Galileia parecia apenas mais um fragmento silencioso do passado. Nada ali denunciava grandes eventos, nem sugeria que sob aquela superfície desgastada, um segredo poderia estar escondido. Mas estruturas antigas costumam guardar mais do que poeira. Guardam histórias que o tempo tenta soterrar, mas que, inevitavelmente, encontram uma forma de retornar. Foi exatamente o que aconteceu em El Araj, quando uma equipe de arqueólogos decidiu investigar rumores que circulavam havia gerações. O solo daquela área, acostumado a enchentes, havia acumulado camadas sucessivas de sedimentos ao longo dos séculos. As águas do Jordão avançavam e recuavam, alterando o relevo e apagando traços de antigas civilizações. A cada centímetro escavado, os pesquisadores não sabiam se encontrariam apenas pedras comuns ou se revelariam fragmentos de um mundo esquecido. E ainda assim, algo naquele terreno parecia insistir em chamar a atenção, como se estivesse aguardando o toque correto para despertar. Logo nos primeiros dias de escavação, fragmentos romanos começaram a emergir. Colunas, pisos, tijolos queimados pelo tempo. Esses vestígios pertenciam a um período em que a região era movimentada por pescadores, soldados e comerciantes. Mas a equipe sabia que algo mais profundo estava escondido. A organização das pedras, a geometria dos alicerces e a densidade dos sedimentos sugeriam que ali havia mais do que um simples assentamento romano. Com o avanço das escavações, um novo nível estrutural apareceu. Era uma igreja bizantina surpreendentemente preservada, com paredes definidas, salas claramente identificáveis e mosaicos cobertos por séculos de lama. Aquela descoberta elevou o interesse dos estudiosos, pois coincidia com relatos antigos que mencionavam uma igreja construída sobre o local onde Pedro e André teriam vivido. Não era comum encontrar um edifício desse porte em um local tão isolado. A sensação dos arqueólogos era clara. Aquele lugar não era comum. A arquitetura mostrava símbolos, padrões e escolhas que não haviam sido feitos ao acaso. O balneário adjacente, a hospedaria para peregrinos, os corredores cuidadosamente posicionados,
Tudo apontava para um local de significado espiritual profundo. Era como se o local tivesse sido pensado para preservar uma memória que só os primeiros cristãos conheciam por completo. No entanto, a descoberta mais impressionante ainda estava por vir. No piso mais profundo, protegido pela escuridão por mais de milênios, havia um mosaico circular feito de pedras coloridas. Seu desenho, embora desgastado, preservava uma simetria impressionante. E no centro dele, símbolos antigos aguardavam a remoção do sedimento que os cobria. A equipe mal imaginava que aquela pequena peça continha uma das inscrições mais importantes já encontradas em toda a arqueologia cristã. Quando os restauradores começaram a limpar o mosaico, letras gregas começaram a emergir delicadamente. Primeiro poucas sílabas, depois palavras completas. A textura da pedra parecia pulsar com a revelação de cada linha. E conforme a inscrição se tornava legível, o ar no local mudou. Não era mais uma simples escavação, era uma descoberta de impacto espiritual e histórico. A inscrição mencionava Pedro de maneira direta e reverente. O texto chamava Pedro de chefe dos apóstolos e portador das chaves das esferas celestiais. Esses títulos eram extremamente específicos e carregados de significado. Indiretamente, citavam palavras atribuídas a Jesus em Mateus 16:19. Palavras que sustentaram debates teológicos por séculos e agora estavam ali, preservadas por mãos antigas, como um testemunho silencioso do que os primeiros cristãos realmente acreditavam sobre Pedro. A revelação levantou uma questão inevitável. Por que essa inscrição existia ali? Quem a mandou gravar? E, acima de tudo, por que ela permaneceu escondida por tantos séculos, aguardando o momento exato para emergir? A equipe começou a examinar detalhes do mosaico, desde o tipo de pedra até o estilo artístico, na tentativa de entender quem havia construído aquela obra e por qual propósito. Mas enquanto a equipe tentava decifrar a intenção por trás daquela homenagem a Pedro, outras perguntas começaram a surgir. Perguntas ainda mais profundas, relacionadas ao desaparecimento da vila, ao silêncio de séculos que se abateu sobre o local e ao fato de que a inscrição permanecera intacta enquanto todo o resto ao redor ruía. Este era apenas o começo. Algo ainda mais estranho estava prestes a emergir das camadas de terra. E o próximo nível de escavação revelaria que o mosaico não era apenas um registro, mas parte de um mistério que o tempo tentou apagar e que apenas agora voltava à superfície. Assim que a igreja emergiu por completo da terra, tornou-se evidente que ela não havia sido construída por acaso e nem em qualquer lugar. Sua posição estratégica, levemente elevada em relação ao antigo nível do lago, mostrava que seus construtores sabiam exatamente o que queriam preservar. Os peregrinos que caminhavam por aquela região no século V encontravam ali não apenas um abrigo espiritual, mas um ponto de memória, um lembrete físico de figuras que haviam marcado o cristianismo desde seus primeiros passos. Os arqueólogos passaram dias delineando cada ambiente. A hospedaria, por exemplo, revelava um fluxo intenso de visitantes. As paredes mostravam marcas de uso prolongado, e fragmentos cerâmicos indicavam que viajantes de regiões distantes haviam passado por ali. Alguns vinham do litoral, outros de vilas vizinhas, mas todos pareciam guiados pela mesma motivação: aproximar-se de algo sagrado que aquela terra carregava. O balneário adjacente sugeria rituais específicos, talvez banhos purificadores, realizados antes das práticas religiosas. Era uma estrutura sofisticada, com encanamentos antigos e divisões claramente planejadas. Isso mostrava que a comunidade que frequentava o local tinha recursos, devoção e intenção de fazer daquele espaço uma referência. Nada ali parecia improvisado. Tudo seguia uma lógica que apontava para um propósito espiritual profundo. Então havia os mosaicos. Cada fragmento de pedra colorida
parecia contar uma parte da história. Os padrões geométricos lembravam estilos comuns a igrejas bizantinas, mas havia detalhes sutis, certos símbolos, certas escolhas de cores, que sugeriam uma devoção particular a Pedro. Era como se o nome do apóstolo estivesse gravado não apenas no texto, mas também no design, repetido em pequenas variações, espalhado pelo pavimento como um eco silencioso. Enquanto restauradores removiam a poeira acumulada, objetos menores começaram a aparecer. Fragmentos de lamparinas, peças metálicas, moedas desgastadas, todas pertencentes a diferentes períodos, indicando que a igreja havia sido usada por muito tempo, até ser finalmente abandonada. O abandono, no entanto, não parecia resultado de destruição humana. Era mais sutil, como se a natureza tivesse lentamente engolido o local até apagá-lo da memória coletiva. Os registros históricos apontavam para um detalhe intrigante. No século VIII, um bispo chamado Willibald afirmara ter visitado uma igreja construída sobre o lugar onde Pedro e André viveram. Durante séculos, pesquisadores acreditaram que esse relato era apenas uma tradição piedosa, sem base concreta. Mas agora, com as ruínas diante deles, tudo ganhava nova vida. A descrição de Willibald combinava com a arquitetura e com a localização do achado. Se a igreja realmente havia sido construída sobre a antiga casa de Pedro, isso explicaria a profundidade da devoção ali encontrada. Para os cristãos antigos, a proximidade física com locais bíblicos reforçava ainda mais a experiência espiritual. Não era apenas a fé que os movia, era a sensação de pisarem no mesmo solo onde figuras sagradas teriam caminhado. Mas a descoberta também reabriu debates que pareciam resolvidos. A localização exata de Betsaida, cidade natal de Pedro, André e Felipe, sempre foi tema de disputa entre arqueólogos. Alguns defendiam o sítio de Et-Tel, outros insistiam em El-Araj. A igreja recém-descoberta colocava El-Araj em posição de destaque, como se finalmente reclamasse sua identidade perdida. A cada nova análise, mais detalhes sustentavam essa possibilidade. O estilo arquitetônico, os objetos encontrados, as camadas de sedimentos causadas por enchentes antigas, tudo se encaixava. E o testemunho da inscrição tornava impossível ignorar a ligação direta com Pedro. A igreja não era qualquer igreja, ela era um memorial, cuidadosamente construído para preservar uma verdade antiga. Mas apesar das peças começarem a se encaixar, algo permanecia incomodando os estudiosos. Por que uma igreja tão importante teria desaparecido tão completamente? E o que exatamente levou seus construtores a deixar uma inscrição tão ousada, carregada de significado teológico? As respostas pareciam estar mais profundamente enterradas. Talvez no próximo nível do mosaico, talvez nas camadas mais antigas da história cristã. E seria justamente a inscrição, quando finalmente decifrada por completo, que revelaria algo ainda mais inquietante. Um detalhe que não apenas iluminaria o passado, mas também colocaria em dúvida o que pensávamos saber sobre a origem da liderança cristã. A inscrição central do mosaico tornou-se o coração da investigação. Enquanto especialistas em grego bizantino se debruçavam sobre cada letra, o texto ganhava clareza e peso. Não era apenas uma homenagem, era uma declaração formal, cuidadosamente produzida, provavelmente financiada por alguém de posição elevada na comunidade cristã. A frase que chamava Pedro de chefe dos apóstolos não deixava margem para interpretações fracas. Tratava-se de um título de autoridade suprema. Além disso, a expressão portador das chaves das esferas celestiais trouxe ainda mais complexidade ao achado. O simbolismo das chaves era profundamente enraizado tanto na tradição judaica quanto na cristã. Na antiguidade, possuir as chaves de um reino significava carregar a autoridade delegada pelo soberano.
A inscrição, portanto, não apenas honrava Pedro, ela o vinculava diretamente à autoridade celestial. Esse detalhe não passou despercebido por teólogos e estudiosos. A frase remetia diretamente ao Evangelho de Mateus, capítulo 16, onde Jesus teria entregue a Pedro as chaves do reino dos céus. A forma como a inscrição ressoava com esse trecho bíblico sugeria que os cristãos bizantinos tinham uma compreensão clara e profunda sobre o papel singular de Pedro na igreja primitiva. O mais impressionante, porém, foi descobrir que não se tratava de uma interpretação tardia influenciada por Roma. A inscrição estava em grego, não em latim. Isso indicava que comunidades orientais, muito antes das grandes divisões da igreja, já reconheciam a liderança exclusiva de Pedro. O testemunho era independente, geograficamente distante do centro romano, e ainda assim reafirmava a mesma convicção. Com isso, um debate antigo começou a ganhar novas camadas. Durante séculos, estudiosos discutiram se a primazia de Pedro era um desenvolvimento histórico posterior ou se já estava presente desde os primeiros séculos. Agora, diante da inscrição, a evidência arqueológica sugeria que a crença na autoridade de Pedro era anterior às disputas teológicas que surgiriam mais tarde. O impacto da descoberta se espalhou rapidamente entre pesquisadores. Conferências foram convocadas, artigos começaram a ser escritos e o mosaico se tornou centro de discussões internacionais. Não era apenas arqueologia, era teologia materializada em pedra, preservada por 1,5 milênio. Cada detalhe do mosaico parecia reforçar um ponto crucial. A liderança de Pedro não era apenas uma tradição, era uma convicção profundamente enraizada na prática e no pensamento cristão antigo. Mas essa constatação levantou novas perguntas. Se comunidades orientais valorizavam a autoridade de Pedro dessa forma, o que isso significava para a compreensão moderna das origens da igreja? E mais, por que a inscrição usou uma linguagem tão forte, quase como se quisesse fixar uma verdade em pedra para que jamais fosse esquecida? A análise minuciosa da caligrafia, dos materiais e da simetria do mosaico mostrava que, para seus criadores, aquilo não era mera decoração. Era um monumento teológico, um registro destinado a atravessar gerações. E, ironicamente, atravessou, ainda que soterrado, esperando o momento exato para emergir. Cada nova descoberta ampliava a sensação de que aquele mosaico continha muito mais do que simples homenagens religiosas. Ele parecia carregar uma intenção: proteger, preservar ou reafirmar algo que talvez estivesse sendo contestado na época em que foi criado. Como se os construtores estivessem respondendo a perguntas que ecoavam em suas próprias comunidades. Mas à medida que os estudiosos avançavam, perceberam que a inscrição também apontava para um mistério ainda maior. Um silêncio histórico que precisava ser explicado. Por que esse local, tão importante, tão explícito, desapareceu tão completamente, deixando apenas fragmentos para trás? Para responder a isso, seria necessário ir além do mosaico, mergulhar nas eras de enchentes, destruições e desaparecimentos que apagaram Betsaída do mapa, escondendo nela segredos que só agora retornavam à luz. Quando os arqueólogos começaram a entender a profundidade da descoberta, surgiram perguntas ainda mais inquietantes. Como um local de tamanha importância espiritual poderia ter desaparecido completamente da história? A resposta parecia estar escondida nas próprias camadas do solo. Os sedimentos não eram apenas marcas de tempo, eram testemunhos de catástrofes naturais que repetidamente atingiram a região do Mar da Galileia. Enchentes antigas haviam arrastado terras, soterrado estruturas e transformado paisagens inteiras. Com o recuo das águas ao longo dos séculos, depósitos de lama começaram a se acumular sobre o local.
Alguns tinham mais de 40 centímetros de espessura, indicando que grandes enchentes haviam atingido a região, cobrindo cidades inteiras. Isso explicava por que as ruínas romanas estavam sepultadas tão profundamente sob a igreja bizantina. A vila de Betsaida, outrora viva, movimentada e mencionada nos evangelhos, acabara lentamente engolida pelo ambiente. Enquanto a equipe examinava essas camadas, ficou evidente que o desaparecimento da vila não havia sido resultado de um evento único. Era um processo gradual, silencioso, inevitável, que apagou construções, destruiu rotas de comércio e forçou moradores a migrarem. Aos poucos, a memória do lugar começou a se perder, e com ela, qualquer vestígio da igreja construída séculos depois. O silêncio histórico sobre Betsaida também chamou a atenção. Documentos antigos mencionavam a cidade até certo ponto, e depois, nada. Era como se simplesmente tivesse desaparecido do mapa. Nenhum peregrino medieval pareceu identificar o local com clareza. O bispo Willibald, que escreveu sobre a visita à Igreja dos Apóstolos, não deixou coordenadas exatas. Era possível que poucos séculos após sua visita, a região tivesse mudado tanto que até mesmo referências textuais se tornaram inúteis. Essa ausência de memória coletiva não era comum para locais bíblicos importantes. A maioria deles foi identificada e preservada ao longo da Idade Média. Mas Betsaida era uma exceção, e isso aumentava o mistério. Como um local ligado a tantos acontecimentos bíblicos, incluindo milagres de Jesus, poderia ser esquecido tão completamente? A resposta parecia estar na própria violência da natureza que moldava o mar da Galileia. À medida que novas análises geológicas eram realizadas, descobriu-se que, entre os séculos III e VIII, a região sofreu uma série de inundações que alteraram drasticamente o curso do Rio Jordão e a distância entre a terra firme e o lago. Cidades que antes estavam próximas da água foram isoladas ou soterradas. Isso explicava por que a igreja bizantina fora construída sobre restos romanos inundados. A comunidade cristã da época já não tinha acesso visual ao antigo litoral. A partir desse cenário, começou a surgir uma hipótese mais profunda. Talvez as comunidades cristãs que ergueram a igreja estivessem tentando preservar uma memória que já estava desaparecendo em seu próprio tempo. Talvez, ao inscrever o nome de Pedro no mosaico, estivessem registrando um legado em risco, e de algum modo curioso, o tempo pareceu colaborar. Enquanto civilizações inteiras ruíam, o mosaico permaneceu protegido sob camadas e mais camadas de terra. O que parecia destruição começou a se revelar como uma forma de preservação natural. A lama que cobriu o local não apenas sufocou a vila antiga, ela também impediu que saqueadores destruíssem a igreja, protegendo as inscrições de conflitos posteriores, cruzadas e guerras que devastaram outras regiões da Palestina. Essa preservação acidental deu ao mundo moderno uma janela rara para o passado. Ao recuperar o mosaico, arqueólogos não estavam apenas revelando arte antiga, estavam desenterrando uma linha direta com a fé e a teologia dos primeiros cristãos. E isso levantava uma questão inevitável. Se o tempo protegeu esse testemunho com tanto zelo, o que exatamente estava sendo resguardado? Quanto mais camadas eram removidas, mais o mistério se aprofundava. Não era apenas um local perdido sendo encontrado, era uma verdade esquecida retornando, com detalhes que poderiam desafiar interpretações modernas. E agora, com a igreja revelada, restava investigar a disputa que ressurgiria das sombras, a verdadeira localização da antiga Betsaida. E essa disputa, há décadas escondida nos bastidores da arqueologia, explodiria quando o mosaico surgisse, reacendendo um confronto entre especialistas que buscavam a cidade perdida dos apóstolos.
Com a revelação do mosaico, o debate que antes parecia acadêmico ganhou proporções muito maiores. 2 sítios arqueológicos competiam pelo título de verdadeira Betsaída, Et Tel e El Araj. Ambos tinham defensores fervorosos, décadas de escavações e argumentos aparentemente sólidos. Mas o mosaico recém-descoberto colocaria tudo em xeque e reacenderia uma discussão que muitos acreditavam estar perto de ser resolvida. Etel era, por muito tempo, o candidato favorito. Sua grande elevação e vastas ruínas sugeriam que fora uma cidade importante. No entanto, Etel ficava a mais de 2 quilômetros do antigo litoral, e isso levantava dúvidas. Como uma vila de pescadores, mencionada repetidas vezes no Novo Testamento, poderia estar tão longe da água? Defensores do sítio argumentavam que o nível do Mar da Galileia havia variado significativamente, tornando possível essa distância. Mas El Araj tinha outra vantagem: localização costeira. As escavações haviam revelado estruturas romanas e bizantinas perfeitamente alinhadas com o ambiente descrito nos textos antigos. Além disso, os sedimentos provavam que a área havia sido inundada diversas vezes, o que explicaria o desaparecimento da vila. E agora, com a descoberta do mosaico dedicando uma igreja a Pedro e André, o caso ganhava um peso novo. A inscrição encontrada em El Araj correspondia diretamente ao relato do bispo Willibald, que descrevera uma igreja construída no local onde os apóstolos haviam vivido. Por séculos, pesquisadores consideraram seu relato simbólico, talvez exagerado. Mas agora, pela primeira vez, a arqueologia materializava uma evidência concreta que poderia confirmar suas palavras. Isso provocou uma reação imediata no meio acadêmico. Conferências internacionais passaram a debater o achado. Artigos questionavam a validade de ambas as hipóteses. E, enquanto isso, imagens do mosaico circulavam entre pesquisadores do mundo inteiro. A inscrição não era apenas histórica, ela trazia implicações teológicas profundas, especialmente para o debate sobre o papel de Pedro na formação da igreja primitiva. Defensores de Et Tel tentaram argumentar que a inscrição poderia ter sido movida para El Araj, ou que a igreja bizantina homenageava Pedro sem necessariamente indicar sua casa. Mas análises das camadas de sedimentos e da integridade da estrutura mostraram que a igreja sempre estivera ali, sem sinais de realocação. O solo não havia sido perturbado o suficiente para permitir uma transferência tão complexa. Enquanto isso, análises geológicas reforçavam a teoria de que El Araj havia sido inundada diversas vezes, escondendo sob lama não apenas a igreja, mas toda a antiga vila. Esse fenômeno explicava por que a cidade desaparecerá dos registros históricos após o século III. Era como se a natureza tivesse apagado o mapa, mas guardado um segredo sob os destroços. E assim, o confronto arqueológico deixou de ser apenas sobre localização geográfica. Tornou-se um debate sobre memória, tradição e verdade histórica. Se El Araj fosse realmente Betsaída, a descoberta colocaria novas luzes sobre episódios bíblicos importantes, milagres, encontros e eventos que moldaram a fé cristã. Mas o ponto mais intrigante era outro. Por que a inscrição reforçava tanto a autoridade de Pedro? E por que cristãos orientais teriam registrado isso com tanta precisão? A pergunta passou a incomodar pesquisadores, pois apontava para algo além da arqueologia. Apontava para a origem da própria liderança espiritual que sustentaria séculos de cristianismo. O mosaico havia reacendido debates teológicos, arqueológicos e históricos. Mas, acima disso, havia levantado uma sombra sobre uma verdade mais profunda, algo escondido não apenas pela terra, mas pela interpretação humana ao longo dos séculos. E seria apenas ao analisar o símbolo das chaves, gravado ali com propósito, que os estudiosos perceberiam o quanto da história ainda permanecia oculto.
esperando para ser revelado no capítulo seguinte. Quando os arqueólogos passaram a analisar o mosaico com mais profundidade, perceberam que o símbolo das chaves, citado na inscrição, era mais do que uma metáfora espiritual. Nos tempos antigos, as chaves eram consideradas instrumentos de autoridade máxima. Eram grandes, pesadas, carregadas em ombros ou presas a cintos de figuras que representavam poder. Não eram símbolos figurativos, eram insígnias concretas de governo. A inscrição colocava esse símbolo diretamente sobre Pedro, elevando seu papel de maneira surpreendentemente explícita. Para compreender o impacto disso, era necessário voltar aos textos antigos. Em Isaías 22:22, a chave da casa de Davi é colocada sobre os ombros de um servo escolhido. Aquele que a carregava tinha o poder de abrir portas que ninguém poderia fechar, e fechar portas que ninguém poderia abrir. Essa imagem havia atravessado séculos até aparecer novamente no Evangelho de Mateus, onde Jesus entrega as chaves do reino a Pedro. Agora, a inscrição encontrada em El-Araj reproduzia a mesma ligação, de forma clara, direta e intencional. Isso chamou a atenção de especialistas em cristianismo antigo. A inscrição não era romana, era bizantina oriental. Isso significava que comunidades cristãs do Oriente, séculos antes das grandes divisões da Igreja, já atribuíam a Pedro um papel central na construção espiritual da comunidade. A crença não tinha raízes em debates posteriores. Era parte da fé original, preservada em pedra por aqueles que viviam muito mais próximos da época apostólica. A descoberta desafiava uma interpretação comum entre alguns grupos acadêmicos modernos, que afirmavam que a supremacia de Pedro era fruto tardio da Igreja Ocidental. A inscrição provava o contrário. Ela revelava que, muito antes de existir Roma versus Constantinopla, ou discussões entre diferentes correntes cristãs, o papel de Pedro já era entendido como fundamental. A convicção não nasceu de disputas políticas, mas de tradições antigas alimentadas por gerações que mantinham viva a memória dos apóstolos. Cada letra do mosaico parecia carregada de intenção. As cores escolhidas, o posicionamento central da inscrição, o formato circular do medalhão, tudo apontava para uma mensagem cuidadosamente planejada. A comunidade cristã que construiu aquela igreja sabia o que estava fazendo. Estavam registrando um legado, fixando uma crença que desejavam ver preservada por séculos. Era como se quisessem garantir que, mesmo quando tudo ao redor fosse destruído, aquela verdade permaneceria. E foi exatamente o que aconteceu. O tempo destruiu a vila, apagou paredes, soterrou ruas e reconfigurou a paisagem. Mas o mosaico resistiu. A natureza, em vez de apagá-lo, acabou protegendo-o sob camadas de lama. O que parecia ter sido esquecimento tornou-se preservação. A inscrição, ao emergir, parecia carregada de uma mensagem que os séculos haviam tentado ocultar, ou talvez proteger até que o mundo estivesse pronto para entendê-la novamente. No entanto, o significado da inscrição ia além da honra a Pedro. Ela parecia sussurrar algo sobre a própria natureza da liderança espiritual. Se Pedro recebeu as chaves, o que isso significava para as gerações que vieram depois? O que isso revelava sobre a maneira como as primeiras comunidades cristãs entendiam autoridade, continuidade e missão. A inscrição não oferecia respostas diretas, mas abria portas. Portas tão antigas quanto as palavras gravadas na pedra. Arqueólogos e teólogos perceberam que estavam diante de mais do que um achado histórico. Era uma ponte entre passado e presente. Um ponto de encontro entre palavras atribuídas a Jesus, tradições preservadas por cristãos orientais e evidências materiais descobertas por mãos modernas. Cada fragmento do mosaico parecia iluminar uma peça do quebra-cabeça que há muito estava incompleto.
E conforme os estudos avançavam, uma percepção inquietante começou a surgir. Talvez a pergunta não fosse apenas o que o mosaico dizia, mas por que ele havia sido enterrado e preservado por tanto tempo. Talvez o tempo estivesse aguardando o momento exato para trazer essa mensagem de volta à superfície, como se cada camada removida fosse parte de um plano maior, revelando algo apenas quando o mundo estivesse pronto para reconsiderar sua história. A chave, então, não simbolizava apenas autoridade, simbolizava acesso a uma compreensão mais profunda sobre a origem da fé, a memória dos apóstolos e a construção de uma igreja que atravessou séculos. Com a inscrição revelada, as perguntas apenas se multiplicavam. E embora grande parte do mistério tivesse emergido, ainda existiam áreas ocultas, prontas para serem descobertas por aqueles dispostos a seguir mais fundo. Porque no fim, a inscrição não revelou apenas o passado, ela abriu uma porta para um território ainda mais profundo da história cristã. Um território que o tempo tentou esconder, mas que agora exigia ser explorado. A revelação da inscrição em El Araj não representou apenas uma descoberta arqueológica. Ela trouxe à tona uma memória enterrada, preservada por 1500 anos sob camadas de silêncio, enchentes e esquecimento. Cada fragmento desenterrado abriu uma nova porta para compreender a importância histórica e teológica daquele lugar. O mosaico, com suas palavras precisas e sua simbologia profunda, não apenas confirmou tradições antigas, mas iluminou a fé das primeiras comunidades cristãs de um modo que poucos registros escritos conseguem fazer. A persistência daquela inscrição, intacta apesar do colapso de cidades e do avanço incansável da natureza, sugere que algumas verdades simplesmente aguardam o momento certo para emergir. E quando emergem, transformam não apenas a história, mas a maneira como enxergamos o passado, o presente e o legado deixado pelos que vieram antes. Se você chegou até aqui, lembre-se. Se você chegou até o final, não se esqueça de se inscrever. Seu apoio faz toda a diferença.